E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. Lembrando que se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí, deixa aquele like que ajuda bastante. Nossa última pontuação, pessoal, na rodada 28 foi de 99,07 pontos, né? Então a gente mitou nessa última rodada, tanto aqui no time principal como lá no de valorização, né? A nossa pontuação total aqui é de 1885,75. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos da rodada. Jogos da rodada 29. Atlético Mineiro e Fluminense, que é um jogo muito bom para escalar aqui do meio campo para frente de ambos os times, né? Internacional e Santos é um jogo muito bom pro Inter. Ele está em terceiro colocado ali, está brigando aí para dar encostada no Palmeiras. Ceará e aí América Mineiro é um jogo meio difícil, né? Para a gente estar escalando jogadores aí de algum dos times. Flamengo e Bragantino é um jogo muito bom aqui pro Flamengo, né? No Maracanã. Goiás e Fortaleza, que é um jogo bom para apostar no ataque de ambos os times. O Avaí e Atlético Goianiense, que é um jogo meio complicado. Os dois times lá na parte de baixo da tabela, 18º e 19º. Então é meio difícil a gente ter uma noção do que pode acontecer nesse jogo. Atlético Paranaense e Juventude, que é um jogo muito bom para apostar no Atlético Paranaense. Corinthians e Cuiabá, um jogo muito bom para a gente apostar também aqui no Corinthians, né? Até na zaga do Corinthians. Botafogo e Palmeiras, um jogo muito bom pro Palmeiras aqui, né? O Palmeiras tá brigando aí pelo título e tá tentando aí de forma antecipada já conquistar aí o Brasileirão. Então aqui os três principais aqui escalados da galera, né? Arrascaeta, Terence e Pedro. Bora lá vender aqui todo o time. Lembrando aí, a gente tem 184,10 aqui no nosso time principal de cartoleta. Aqui no gol, pessoal, aqui no gol eu tenho algumas dicas para vocês. Minha primeira dica aqui é o Everton, goleiro do Palmeiras. Ele tem em 24 jogos, 11 jogos sem sofrer gol e 69 defesas. Ele tem uma média de 4,41, então é uma boa aí para essa rodada contra o Botafogo. O Cássio aqui também é uma boa para essa rodada, tem uma média de 4,77, é até melhor do que o Everton. E ele tem 10 jogos sem sofrer gol em 24 jogos e 81 defesa. O outro goleiro aqui é o Santos, do Flamengo, tem uma média de 4,36, um pouco abaixo do Cássio, né? Ele em 15 jogos, 6 ele não sofreu gol e 45 defesas que ele fez. E minha última dica é o Bento, do Atlético Paranaense. Ele tem uma média de 4,35 em 24 jogos. Ele não sofreu 8 jogos sem sofrer gol, né? E 85 defesa e uma defesa de pênalti. Ele fez mais defesa do que os outros goleiros que eu dei dica, mas só que o time sofreu mais gol do que os outros goleiros, né? Então, eu para essa rodada eu vou estar vindo aqui de Cássio. Apostar aqui no Cássio para essa rodada. Aqui na lateral, pessoal, na lateral não tem tantas opções, mas uma opção boa aqui é o Lucas Piton. O Piton tem uma média de 4,49, mas ele está custando aí 13,69 de cartoleta, mas é um bom jogador aí para essa rodada. Outra opção aqui é o Marco Rocha. A última ele tirou 7,40 e ele tem uma média de 6,59. Ele tem uma média muito boa aí no Cartola. Em 18 jogos ele tem 4 assistências e 57 desarme. Então é muito bom jogador. Outra opção aqui é o Bustos, do Internacional. Tem uma média de 4,70 em 21 jogos, 2 gols, 2 assistências e 42 desarme. Pessoal, muito bom jogador. Outra dica que é o René do Inter também. Ele tem uma média de 5,35, melhor que o Bustos. E em 18 jogos ele não tem nenhum gol, mas tem uma assistência e 48 desarmes. E nossa última dica aqui de lateral é o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas em 22 jogos tem 2 gols, 3 assistências e 42 desarmes. Então, a gente vai estar vindo aqui para essa rodada de Bustos e Ayrton Lucas. Mas minha dica ficou assim: Lucas Piton, Marco Rochas, Bustos, René e Ayrton Lucas. Essa aí é minha dica de laterais. Aqui na zaga, pessoal, minha principal dica aqui é o Gustavo Gomes. Já vou até escalar ele aqui. Gustavo Gomes tem uma média de 6,65, né? Em 20 jogos ele fez 7 gols, então ele é um zagueiro artilheiro e tem 34 desarme aí. Então é uma boa opção aí para vocês, até porque o Palmeiras vai estar jogando fora de casa, ele vai estar fazendo muito desarme e pode até fazer gol aí de cabeça, né? Minha outra opção aqui é o Balbuena, né? O Balbuena tá custando aí 10,23 cartoleta, tem uma média de 5,20
E em 7 jogos ele fez 2 gols, 13 desarme. E desses 7 jogos, 2 o Corinthians não tomou gol. Então é uma boa aqui também o Balbuena. Já vou estar escalando ele aqui. Outra dica é o Raul Gustavo, tem uma média de 5.23. A próxima dica aqui é o Pablo do Flamengo, tem uma média de 3.90. Aqui. Thiago Heleno tem uma média muito baixa, 1.18. Só que é o seguinte, o Atlético Paranaense pode não estar perdendo aí o SG contra o Juventude lá na Arena da Baixada. Então ele já vai ter 5 pontos de SG. E aí ele pode fazer um gol, alguma coisa do tipo, né? E ele também só tem 6 jogos no campeonato. Por enquanto eu acho que ele estava machucado, alguma coisa do tipo. Então essas são minhas dicas de zagueiro. Gustavo Gomes, Balbuena, Raul Gustavo, Pablo e Thiago Heleno. Essas são minhas dicas aí de zagueiro. Aqui no meio campo, pessoal, a gente já vai aqui com a Arrascaeta sem dúvida, né? O Arrascaeta tem uma média aí de 6.27. Um dos melhores meias do campeonato brasileiro. Então a gente já vai de Arrasca aqui. Outra dica boa que é o Zé Rafael. Zé Rafael tem uma média de 5.22. Em 25 jogos tem 4 gols, 1 assistência e 56 desarme. Então ele tem uma média muito boa de desarme aí pro jogo. Outra opção boa aqui é o Vidal. O Vidal tem uma média de 4.68. Vidal em 9 jogos tem 2 gols, 1 assistência e 18 desarme. Então é uma boa aí para essa rodada contra o Bragantino. Outra opção aqui boa também é o Gustavo Scarpa. O Scarpa tem uma média de 6.15 em 25 jogos, 4 gols, 10 assistências e 15 desarme. O Scarpa é mais um meia ofensivo aí, né, do Palmeiras. Outra opção aqui muito boa é o Terence. O Terence tem uma média de 5.10, está custando apenas 9.59 cartoleta. E vai estar jogando aí dentro de casa contra o Juventude. Então já vou estar escalando aqui o Terence também para essa rodada. Outra opção aqui é o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro tá voltando aí da seleção, não jogou, então ele vai vir com um gás aí muito bom aí para essa rodada contra o Bragantino. Em 25 jogos ele tem 2 gols, 4 assistências e 35 desarme. Então é uma boa opção aí para essa rodada. E minha última opção aqui é o Fausto Vera. O Fausto Vera aqui, muito bom jogador, tem uma média de 4.62. Em 9 jogos ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência, mas ele fez 30 desarme nesses 9 jogos. Apenas 2 jogos ele foi ruim desses 9. O resto tudo ele tirou uma pontuação aí razoável aí, né, pessoal? Tá vindo aqui a de Vidal. Então meu campo ficou assim: Terence, Vidal e Arrascaeta. Aqui no ataque é o seguinte: as duas boas opções aqui do jogo do Atlético Mineiro e Fluminense, Hulk e Cano. Então vocês poderiam apostar em qualquer um dos dois. O Hulk tá mais caro do que o Cano, né? E o Cano aqui, ó, em 28 jogos tem 16 gols, 2 assistências e 45 finalizações. Vamos ver aqui o Hulk. O Hulk em 22 tem 9 gols, 2 assistências e 50 finalizações. Então, para essa rodada, eu vou estar vendo aqui de Germancano contra o Atlético, né? Outra opção boa aqui, pessoal, o Mendonça. O Mendonça não foi tão bem na última rodada, tirou 3.90, mas ele tem uma média aí de 5.95. Em 23 jogos ele tem 9 gols, 1 assistência e 40 finalizações. Então, eles vão estar jogando agora lá no Castelão, né? Então é mais fácil, mais provável dele estar fazendo gol aí contra o América Mineiro. Então é uma boa opção aqui o Mendonça. Outra opção boa aqui é o Gabriel, né? O Gabriel, além de ter feito 2 gols na última rodada, fez 17.60 pontos. Mas é uma boa dica aí para rodada aí contra o Bragantino. Pedro Raul também aqui, pessoal, para mitar aqui contra o Fortaleza. Pedro Raul possivelmente vai estar fazendo gol aí, então já escala aí o Pedro Raul para rodada. E nosso outro atacante aqui vai ser o Pedro. O Pedro aí tá voltando aí da seleção também agora, né? Então nosso ataque ficou assim: Pedro Raul, o Pedro mesmo e o Germancano. Nossas dicas foi Hulk, Cano, Mendonça, Gabriel e Pedro. Nossas dicas aí de ataque para a rodada de número 29. Aqui de treinador, pessoal, a gente vai vir aqui com o treinador do Flamengo, né? Até porque na última ele tirou 2.90 e a média dele é 4.90. Então ele pode aí estar até valorizando um pouco de cartoletas aí para vocês aqui. Então é uma boa dica aí o Dorival. Aqui no gol, eu vou estar vindo de Santos, igual eu falei, né? Das minhas dicas. Aqui eu vou estar vindo de Rodinei, né? O Rodinei tá mais baratinho aqui, então vocês podem estar vendo de Rodinei aqui no banco.
Aqui de Raul Gustavo, nosso zagueiro reserva. Aqui o nosso outro reserva vai ser o Everton Ribeiro, meio campo. E no ataque, Muriqui, Soteldo, Tiquinho, Arthur, Keno. Aqui no ataque, pessoal, tem essas opções aqui. Alemão tem uma média de 4.22, Carlos de Penha tem uma média de 3.74 e o Pedro Henrique uma média de 4.43. Então vou estar aí com o meu banco de reserva aqui, o Pedro Henrique do Internacional. Nosso capitão para a rodada, pessoal, vai ser nada mais nada menos do que o Pedro, né? A gente vai estar aí escalando de Pedro, acho que geral vai estar aí de Pedro de capitão nessa rodada. Pedro tá com fome de gol aí, né? Então, nosso time ficou assim, preço de 141 cartoleta. Então, vê assim, Cássio no gol, Bustos e Ayrton Lucas na lateral, na zaga Gustavo Gomes e Balbuena, no meio Terence, Vidal e Arrascaeta, na frente Pedro Raul, Pedro e Germán Cano. Então nosso time ficou assim, viu, pessoal? Se você gostou do vídeo, já deixa aí o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Valeu, até a próxima, é nóis.